Vamos começar como sempre. Se alguém tem com alguma observação de alguém, se quiser, se não quiser também, a gente vai em frente. Mas se alguém tem alguma coisa da aula passada, que não seja algo enorme, para que a gente não deixe de entrar no que tem que entrar. Olha Posso tentar comentar? a menininha da Daniela, porque aqui tem uma monstra desse tamanho, É, hoje ela tá pedindo colo, uma sheepdog. Mas vamos lá. Mimi. Posso fazer um comentário? Pode, lógico. Vocês estão escutando? Boa Sim. noite, gente. Eu sou Marcelo. É, do Macbeth. Depois eu lembrei daquela pergunta que você tinha feito sobre aquela cena cômica do O porquê? porteiro, né? Então, como que aquela cena se insere naquela peça tão sombria, assim, né? É, Se é só um alívio ou se tem algo mais ali, se é só um momento de relaxamento ou se tem algo mais ali, né, naquela cena. tem. Tem uma coisa que é extraordinária, que pouca gente trabalha com essa ideia, de é, que é a ideia do grotesco como uma experiência estética. Quer dizer, o que que é isso? Uma das características do grotesco é a convivência entre o sublime e o baixo, entre o cômico e o trágico, etc. Alguns atores, alguns autores trabalham muito com isso, que é exatamente a capacidade de, depois de uma cena extraordinariamente tensa ou profunda, passa-se a uma cena que é uma inversão. O grotesco trabalha com a inversão permanentemente, né? O masculino e feminino, e a inversão que eu digo não está em qualificar, está em modificar, né? É exatamente a importância de você não qualificar aquilo que é diferente. Como tem, o grotesco é sempre uma crítica a ideias pré-estabelecidas e normatizadoras. Então, por exemplo, qual é a importância da cena do porteiro? O porteiro está dormindo, encheu a cara antes de dormir, e tem alguém enchendo a porra do saco. E ele vem sem saber o que que é. E aí, o que que acontece? Macbeth é uma discussão extraordinária sobre aquilo que é a dimensão humana, aquilo que é o poder, aquilo que se passa no palácio, nos salões dos palácios e nas entranhas do poder. E aí vem um personagem falar sobre uma faceta que também é absolutamente determinante no humano, que é a vontade de beber para ficar com tesão e comer a mulher, e aí bebe tanto que acaba falhando. Essa é a parte mais importante daquele texto. Essa é uma dimensão humana. Assim, aquilo comparece para que a gente perceba, do meu ponto de vista, né, o estudo que eu faço é esse, de que o humano não é necessariamente apenas aquilo que é sublime ou apenas aquilo que é nobre, apenas aquilo que é alto. A vida se passa nos salões do palácio, mas ela se passa também na masmorra, ela se passa também na cozinha, ela se passa também entre os criados, etc, etc. Então, aquele personagem, que é um personagem absolutamente extraordinário, ele vem trazendo para a gente uma dimensão humana absolutamente frágil, né? É como quem mostra assim, nós somos enormes, grandes, somos a imagem e semelhança de Deus. No entanto, somos também isso, somos também esse ridículo, né? Então tem essa dimensão que é extraordinária. Isso é uma perspectiva grotesca, isso não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma conotação pejorativa na expressão grotesca. Isso ganhou Uhum. uma compreensão, né, no bom sentido da palavra vulgar, comezinha, mas não é isso. O grotesco é uma experiência, uma perspectiva estética. Uhum. Pirandello era um autor que trabalhava com isso. Goya, por exemplo, é um pintor que vai trabalhar muito com esse tipo de coisas. Bruegel, Bosch, são
grandes pintores, Picasso, que vão trabalhar com essa ideia da inversão, né? Daquilo que poderia se estabelecer como o que não se pode inverter, porque seria uma ordem natural das coisas. E o Grotesco vai dizer exatamente que não há ordem natural das coisas. A ordem é sempre uma construção, né? É mais ou menos isso. O Ah, que legal, obrigado você. imagina, Só você Só de falando curiosidade, me só um complemento rapidinho, claro, que parece ter um paralelo dessa postura do porteiro com o próprio Macbeth, talvez, né? Porque ele é como se ele exagerasse na dose e aí pusesse tudo a perder, assim, né? No caso do porteiro, de beber demais e não conseguir realizar. E o Macbeth, no sentido mais trágico, né? bebeu Que tanto na obsessão do poder que na obsessão. acabou broxando na vida, né? Oi, É, Valquíria, obrigado. só imagina. uma curiosidade, nada, rapidamente. Aconteceu no final de semana. A gente às vezes procura uns filmes para ver. Você conhece uma adaptação do Macbeth, A Floresta que se Move, com a Ana Paula Arósio, um filme de 2015, que Não. chama A Floresta que se Move. Eu achei, mas é Macbeth puro, tá? Para quem tiver curiosidade, chama A Floresta que se Move. Vou ver, porque nunca nem ouvi falar disso. A Floresta que Se move. Quem é o Macbeth? O Macbeth, agora eu não vou me lembrar do ator, não vou me lembrar do nome, não vou mesmo. Mas na verdade ele é um alto executivo de um banco que é adaptado aos tempos atuais. E o rei é o dono do banco, né? E aí eu não vou. Bom, a história é totalmente baseada em Macbeth, inclusive alguns diálogos tentam aquele ritmo de fala da construção do texto do Shakespeare. E fica bem forçado. Não, Não, não é um filme, é uma é, curiosidade só. não. É melhor a gente cortar o assunto, vamos É, embora aqui, né? pois é, É, dono de mas boca, tudo bem. mas tudo bem. Boa tarde, Júlio. Falei muito mal de você na vez passada, porque você faltou a pôr da aula. Oi, Lúcia. Mas Poxa, quando for falar mal de mim, me chama. Eu sei coisas horrorosas a meu respeito. não, não, não. É muito desagradável e mal educado falar mal na frente das pessoas. A gente tem que falar mal por trás delas, óbvio. Mas Bom, nas nossas últimas experiências, as pessoas acabaram fazendo isso. vamos lá. Vamos falar de Otelo. Vamos entrar em Otelo em algum momento da, da aula. Mas para falar de Otelo, a gente precisa, eu acho, falar de algumas coisas. Como é que a gente veio dar nisso, né? Como é que Shakespeare, de alguma maneira, trata isso e o que que isso, de alguma forma, pode ter algo a ver com a gente ou não, né? É evidente que a questão do ciúme, a questão do feminicídio, né? O cara que mata uma mulher por causa de ciúme e tal, não sei o quê. Infelizmente, a gente já tem muita familiaridade com isso e tem umas obviedades que eu vou tentar evitar um pouco aqui. É, o curso chama-se A Invenção do Humano em Shakespeare, e o que é importante para a gente é compreender que as ações elas são eminentemente humanas, apesar de poderem parecer monstruosas, apesar de poderem parecer terríveis, desesperadas, etc, etc. O que compõe o humano é um caleidoscópio muito grande. O que compõe o humano é uma complexidade muito grande e a gente não dá conta, né? Uma das coisas que a gente pode aprender com Shakespeare é de que o humano, ou seja, as pessoas, os personagens, são tão complexos quanto é complexa a vida. Nós não somos complexos porque complexa é a vida. Nós somos complexos porque complexa é a vida é complexa como é porque somos complexos e construímos ela de alguma maneira. Essa é a grande mudança
que acontece em Shakespeare. A vida não determina aquilo que os personagens são, só. Os personagens não determinam necessariamente como a vida é só, mas ambos se constroem mutuamente. Isso é uma experiência nova, isso é uma experiência disruptiva, isso é uma experiência incrível. Pela primeira vez, a gente vai poder, sem julgar, sem condenar ou sem absolver, aquilo que move aqueles personagens. E a única referência que a gente pode usar para isso é se isso é humano ou não, ou seja, se isso é crível ou não. Não há um personagem em Shakespeare que voe, não há um personagem em Shakespeare que diga irá cair um raio em cima de você agora porque você não sei o quê, e o raio cai em cima e tal. Tudo é estabelecido a partir da tensão entre aquilo que são os personagens e aquilo que eles vivem na vida, a vida que eles constroem e o que a vida retorna a eles. O que que isso quer dizer, gente? Isso é lindo, isso é maravilhoso em Shakespeare. É que não se trata de normatização do que é o humano, e sim a afirmação de que o humano será sempre singular. O humano será sempre uno, será sempre um. Quando ele fala de Macbeth, ou quando ele fala de Otelo, quando ele fala de Iago, quando ele fala de Desdémona, Shakespeare não está falando sobre a mulher. Ele está falando sobre a mulher porque ele fala de Desdémona. Ele está falando sobre o homem porque ele fala de Otelo. Ele está falando sobre o mal e sobre o ser humano porque ele está falando de Iago. Então, é muito difícil a gente estabelecer normatizações generalizantes a partir da obra de Shakespeare, porque ela se caracteriza exatamente pelo contrário. A gente consegue compreender aquilo que é a complexidade do humano exatamente porque ele diz aquilo pertence àquela pessoa, aquelas foram escolhas daquela pessoa. Aquele foi o comportamento daquela pessoa que provocou isso, isso voltou para ele, etc, etc, etc. Essa é uma experiência fundante, essa é uma experiência radical e ela é absolutamente extraordinária. Óbvio que cada história e cada personagem tem os seus temas, né? E é óbvio que Otelo esbarra no tema do ciúme, mas para esbarrar no tema do ciúme, a gente vai ter que dar uns passinhos ou atrás, ou ao largo, ou na frente, vocês que sabem, para poder chegar nisso, que é a questão primeira do amor. Eu vou falar sobre duas coisas antes de entrar em Otelo. Eu vou falar da questão do amor e eu vou falar da questão da solidão, que evidentemente tem consonâncias. Ah, como todas as aulas, se vocês quiserem parar, perguntar, fazer algum comentário e tal, fiquem absolutamente à vontade. É, o amor é um sentimento, qualquer pessoa pode compreender isso e entender isso sem nenhum tipo de problema, né? Mas isso não diz tudo, porque para nós nada existe fora da ideia daquilo que é. Não é um jogo de palavras, eu vou explicar. O amor é um sentimento, mas ele também é uma ideia. A ideia que nós temos do amor. A gente identifica o que está se passando com cada um de nós ou com alguém e diz assim, eu acho que eu estou ficando apaixonado, eu acho que eu estou amando, ou eu amo. Eu posso dizer assim, eu acordo para dar comida a esta filha da puta dessa cachorra, porque eu amo ela. Então, assim, isso é uma revelação do meu amor por ela, né? Então, o amor também é uma ideia. Ele não é uma ideia fora do mundo, ele não é uma ideia fora de mim, ele não é uma ideia fora das relações, mas ele é uma ideia. Para nós, humanos, nada existe que a gente não queira dar conta de que ideia é essa, por mais que seja sentimento. Então, o amor é uma ideia. E eu botei aqui, assim, até uma provocação para o começo da aula, que é uma pergunta são algumas perguntas, são três perguntas.
O amor é falta ou é completude? Isso é só para começar a porra da encrenca da aula hoje. O amor é falta ou é necessidade de completude? Podemos dizer que o amor é uma ideia que se sente? O que que isso significa? O amor preconiza a ilusão do outro, isto é, uma criação de uma autoilusão? Essas são questões que eu estou trazendo para perturbar vocês, que a gente não pensa na porra da vida. A gente vive a vida. A gente se apaixona por uma coisa, se apaixona por outra. Tem gente que são paixões e amores, né? Às vezes a paixão e amor são palavras que estão sendo meio que utilizadas com o mesmo sentido. A gente tem um amor pelo trabalho ou não, a gente tem um amor por um determinado tipo de vida ou não, a gente tem amor por pessoas, a gente tem amores diferentes, de qualidades diferentes, ou seja, de ideias diferentes por pessoas diferentes. Aquela que a gente escolheu ou não, mas que a gente vive como companheiro ou companheira, aquilo que é amor filial, aquilo que é amor pela arte, etc, etc, etc. Nós somos perpassados por essa ideia de amor que se apresentam sempre de maneiras distintas, mas que de alguma maneira a gente reconhece como amor. Quando você vê alguém que fala apaixonadamente do trabalho dele, ou de alguma coisa, tal, não sei o que, essa pessoa ama isso, essa pessoa é isso. E, de alguma maneira, aquilo que é a ideia que nos perpassa, que nos constitui, somos nós. Nós somos essas pessoas que sentimos assim, que expressamos aquilo que sentimos assim, ou que não temos a capacidade desenvolvida de vivermos aquilo que sentimos, de expressarmos aquilo que sentimos. Isso é absolutamente próprio, frequente hoje, mas eu vou entrar hoje só muito tempo depois. Então, vamos dar aí como sempre, uma volta a tempos atrás, porque, de alguma maneira, essas ideias sobre o amor, ou essas maneiras de se sentir o amor, por mais que a gente não esteja há 2000 anos atrás, elas acabam impregnando um pouco a gente e vocês vão reconhecer. O que que era o amor para os gregos? Era algo absolutamente distinto do que. Eu não estou louco, não, tá? A gente vai falar de Otelo, a gente vai falar da trama, etc, etc. Mas a minha viagem é de que, se a gente não compreender isso, a gente tende a apenas ficar falando sobre a historinha, sobre os conflitos, etc, etc, etc. E aí dura pouco a conversa, porque, porra, o cara não devia ter matado a mulher, porra, adorava o cara, etc, etc. Iago faz isso, faz aquilo outro, né? Mas Shakespeare é um pouco maior do que isso. O que que era o amor para os gregos? Há dois tipos no começo muito característicos, em Platão, principalmente, do que é o amor, que para a gente ter claro era a palavra eros, né? Existia uma dimensão de um eros e existia uma outra dimensão que os filósofos ou os estudiosos de alguma maneira colocam como um eros divino, que é um eros antigo, e um eros humano, que é o eros novo. Mas antes disso, só para a gente caracterizar aquilo que eles compreendiam como a paixão e como o amor, e isso também tem muito de presente hoje na nossa vida, a representação do amor era o quê? E que depois vai para Roma também, com outra, isso aqui, era o Cupido. O que que é o Cupido? É uma criança brincalhona que atira suas flechas. Ferido, o homem se apaixona pela primeira coisa que vê. Ou seja, a paixão pode nos levar a qualquer lugar, da beleza ao feio, do bem ao mal, do êxtase ao horror. Podemos nos apaixonar pelo monstruoso, pois estamos cegos. A paixão cega. Essa é uma representação que já vem dos gregos. O que significa dizer o seguinte: se ela nos cega, aquilo que nós vemos é uma construção ilusória. Porque não nos cega de modo a não ver?
Nos cega de modo a só ver aquilo e dar uma dimensão daquilo que pode ser ou não tendo respeito com aquilo que o outro é ou que a outra coisa é. Se tiver dúvida ou confuso, me dá um toque aí. Segundo Platão, o amor é algo, olha que coisa interessante, o amor é algo essencialmente puro e desprovido de paixões. Por quê? O amor ao belo e à verdade que somente existem fora do mundo, já que aqui vivemos num mundo de aparências. Para Platão, para os gregos antigos, não para todos, mas para os gregos antigos, a única dimensão da verdade só poderia existir fora do mundo. Porque o mundo que a gente vivia, o mundo que os homens viviam, era um mundo de aparências. A verdade estava fora da coisa manifesta, ou seja, o amor que a gente sente por aqui é apenas a aparência daquilo que é o amor verdadeiro, que, por ser verdadeiro, só pode se estabelecer fora do mundo. No mundo se estabelece com a Ângela ama isso, o Bruno ama aquilo, a Amanda ama aquele ou aquela, o Eduardo ama aquele ou aquela e tal. Tudo aquilo que é no mundo é aparência. É apenas uma tradução daquilo que é a verdade, que é a ideia do amor. A ideia, para os gregos, é a referência da verdade. O mundo vivido, o mundo das sensações, o mundo das experiências humanas corpóreas é apenas a tradução vivencial daquilo que é a ideia, né? Aí tem uma coisa engraçada, interessante, que é o seguinte: Platão escreve, né, a República, que é um livro muito importante, e ele descreve uma imagem, entre aspas, um conto do que é a vida dos homens. É como se os homens vivessem, tem um nome, a caverna, vivessem na caverna, de costas para a entrada da caverna, e eles só veem a expressão deles através de um foco ou de uma iluminação da fogueira que estabelece as sombras deles nas paredes da caverna. O que isso quer dizer? É que a apreensão que a gente tem das coisas, ela é não necessariamente absolutamente real às coisas. Apenas temos as imagens projetadas nas cavernas, ou seja, temos apenas aquilo que não é real. É apenas uma leitura. O homem não é apto, a não ser os filósofos, os cabeçudos e tal, a compreender e a tocar naquilo que é a verdade das coisas. Nós estamos fadados como o gênero que eu digo, esse gênero humano, a termos dificuldade, porque vivemos no mundo das aparências e não no mundo das ideias. Os filósofos, sim, podem, de alguma maneira, tocar no mundo das ideias. Espera aí que a filha da puta quer sair daqui. Quer entrar e depois quer sair. Vai, vai. Isso corresponde à ideia platônica do amor. É exatamente deste pensamento que derivou o que chamamos de amor platônico, que está relacionado à pureza, à perfeição desse sentimento, sem o corpo e sem experiência erótica. O que é o amor platônico? É um amor que não se realiza. Se você tem um amor platônico por alguém, você não come esse alguém, nem esse alguém te come. Você não vive a experiência amorosa, seja ela qual for. Esse amor está fora do mundo. Por isso que se chama amor platônico. Por quê? Porque o real não, a verdade está fora do mundo para Platão, né? A verdade do cachorro não é a Nina. A verdade do cachorro é o cachorro. A Nina é apenas uma tradução ou uma imitação da verdade cachorro. É complicado, mas é exatamente isso. Mas há o amor eros novo para os gregos. O que vem a ser isso? No discurso proferido por Sócrates no banquete, o discurso é o mais aguardado da noite. É o de Sócrates, considerado o mais sábio dos homens. Logo a partida
Sócrates desbanca todas as falas que o antecederam e afirma que, na sua percepção, olha que lindo, o amor é desejo e nós só desejamos aquilo que não possuímos. Aí começa a porra da encrenca. Porque enquanto está lá no mundo das ideias, a verdade, o caralho, está lá no mundo das ideias. O que que a gente pode fazer? A não ser ficar ali na caverna vendo imagens como se elas fossem reais, etc, etc, etc. Mas aí Aristóteles vai dizer: não, 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 não. Há uma experiência de amor e de felicidade entre os homens. E o que que é isso? O que que é o amor? Sócrates vai dizer: observa bem, se em vez de uma probabilidade, não é uma necessidade que seja assim. O que deseja, deseja aquilo de que é carente. Sem o que, não deseja, se não for carente. É espantoso, como me parece, ser uma necessidade. E a ti? O que que significa isso? Que é muito incrível, presente, que a gente não pode dizer não, não é isso, mas é uma questão que é o seguinte: o eros novo é o seguinte: o amor é desejo por algo, desejo pelo que não temos, né? Você não deseja aquilo que tem, você só deseja aquilo que você não tem. O que significa que o amor é falta. Para eles, o desejo de se ter o objeto amado. No entanto, a ser verdade isso, na medida em que adquirimos o objeto do desejo, passamos a não mais desejá-lo. Ou seja, se o amor é desejo, não mais amamos aquilo que conseguimos como objeto de desejo. Os gregos eram muito loucos mesmo. É uma complicação do caralho. Mas é lindo, é extraordinário. Tem sentido, tem lógica. Se o amor é desejo, o amor só se estabelece por aquilo que não existe. Ou seja, não temos. Né? Então, isso nos move. Isso nos põe na vida, em busca de realizar o desejo, que é uma falta. Na medida em que eu adquiro, na medida em que eu consigo realizar esse desejo, ele deixou de ser desejo. Ele passou a ser presença. Então, se o amor é desejo, e se o amor é a falta, na medida em que ele se realiza, ele deixa de existir. A pessoa já busca outro objeto de desejo. É uma encrenca. E é uma encrenca incrível que vai perpassar muito mais do que a cultura grega. Ela vem até nós, a gente vai ver como isso vai se dar. É, por exemplo, uma expressão que é mais próximo de nós, deixa de ser amor, se você compreende, a Nilma está perguntando, se você compreende, como os gregos, que o amor é desejo e, por consequência, é falta, porque você não deseja aquilo, eu não desejo água, ela está aqui, né? Eu tenho vontade e tal, não sei o quê, mas se eu não tenho água aqui, eu digo assim, caralho, eu preciso de água, eu preciso de água. Na hora que a água tem, né, aquilo está saciado. Se o amor é desejo e o desejo é falta, na medida que se concretizou isso, ele deixa de ser amor, ele passa a ser outra coisa. Para eles era isso. E isso é tão interessante e é tão pertencente à complicação que é a porra da vida, que anos depois, séculos depois, você vai ter a lenda ou a história de Dom Juan, que é uma lenda espanhola, que inspirou muitas outras obras, onde o desejo é pelo desejo, não pelo outro. Dom Juan possui a incapacidade de ver e reconhecer o outro. Ele somente tem olhos para si, voltados para dentro. Dom Juan é apaixonado pela sedução, não pelo outro. Uma relação de poder e domínio. Dom Juan termina em desgraça. Uma lenda que inspirou muitas obras. Olha que interessante. Às vezes a gente ouve, já ouviu muito, que essa pessoa é um Dom Juan e tal, não sei o quê, como se fosse um namorador. Gosta muito de namorar, gosta de não sei o quê. Parará. O que está por trás dessa lenda? E que nos ensina extraordinariamente. É que Dom Juan, ele não é apaixonado pelo objeto de desejo. O objeto de desejo dele é
a paixão, não é o outro. Isso, de alguma maneira, tem a ver com, dialoga com o pensamento aristotélico, com o pensamento dos gregos sobre o amor. Por que que Dom Juan acaba em desgraça? Porque na medida em que Dom Juan seduz uma mulher, ele imediatamente perde qualquer atração por ela. Beleza. Ele precisa se desvencilhar dela. O que significa que Dom Juan jamais viu o outro. Dom Juan é, talvez, um narciso absolutamente radical. Ele só vê o próprio desejo de realização do desejo. E na medida que isso se cumpriu, para ele é da ordem do insuportável. Por que que é da ordem do insuportável para Dom Juan? Porque para que isso seja vivido, é preciso reconhecer o outro. Para que você possa viver a experiência do outro, com o outro, melhor dizendo, não é do outro, é com o outro, é preciso reconhecê-lo. E a única coisa que Dom Juan reconhece é a sua volúpia, é a sua intensidade e o seu prazer e o seu gozo pelo ato de seduzir e não por aquilo que é o objeto da sedução. Olha como a porra do amor e das relações são complicadas. Mas Aristóteles não vai dizer só que o amor é a falta, né? Porque precisa realizar o desejo. O amor é o estado de felicidade para ele também. É a alegria pelo que não falta mais. Para Aristóteles, a realização do amor é possível. Isso vai desdobrar em outra coisa, mas não é mais o amor, mas é uma relação possível e é o estado de felicidade, que para os gregos chama-se filia. Para os gregos tem várias denominações sobre amor, que é o amor pelo que se tem, uma reconciliação com o mundo. Para Aristóteles, o amor, quando se realiza, ele muda, que ele não é mais o impulso de realizar o desejo, mas ele é o encontro com a felicidade. Ele é uma reconciliação com o mundo. Por que reconciliação? Porque existe a ideia de encontro. Por quê? Vou explicar que aí começa a porra toda da encrenca. A alegria é a potência de viver, para Aristóteles. Quando estamos alegres, inventamos e construímos o mundo e a vida. Tristeza, para Aristóteles, é a impossibilidade de viver, a frustração, a falta de potência de viver. Tudo isso, evidentemente, que é adquirido da experiência de vida. E se a gente olhar bem, dificilmente quando a gente está triste, a gente não está prostrado. Quando a gente, por exemplo, assim, eu estou tão triste que eu preciso colocar alguma coisa para que eu não pense nessa tristeza. Então, eu preciso esquecer a tristeza, aí eu jogo no trabalho, me jogo na fé, me jogo não sei o quê, me jogo qualquer coisa, para não ter que encarar isso. Mas o estado do amor é a felicidade. O estado da tristeza é a impotência. É a falta de potência de construir, de viver. Isso estabelece um modo da gente estar no mundo. Aqui começa a encrenca, porque começa a ideia de completude, na medida em que somos parte, não todo. Essa é a grande ilusão do amor, a completude. Lembrem-se da porra da pergunta que eu fiz lá no comecinho. O amor é falta ou é completude? Para este momento aqui, o amor é falta que pede completude. Aqui começa a encrenca, meus amores. O que significa isso? Significa que a compreensão, a consciência de que somos parte, nos leva a querer ou sonhar ou a nos iludirmos com a ideia de que somos parte. Se somos parte, podemos ser completude em alguma coisa. É a ideia romântica, mas pré-romantismo, hein? De que o amor é
o encontro com a sua cara metade, o outro lado da laranja, a tampa da panela, o chinelo velho para o pé doente. São todas essas imagens de completude. Eu encontro a minha cara metade. Eu encontro aquilo que de alguma maneira me torna uno, porque eu tenho a consciência de que sou parte. E amores, olha que maluquice. Eu juro que eu não estou louco. Isso daí tem uma porrada de gente que escreveu sobre isso, que pensou sobre isso, e eu acho extraordinário. Esta consciência vem pela consciência trágica de que somos mortais. A vida não é contínua, a vida é parte. Nós somos constituídos por essa realidade. Nós nascemos e nós morreremos. Então, não temos a experiência da dimensão perpétua, da dimensão do tempo. Nós somos, por constituição, parte e não todo. Daí a necessidade dos... eu não gosto de falar essa palavra porque a conotação do romantismo é muito forte. A gente não vai entrar, é tão complicado que a gente não vai entrar nisso hoje, mas eu vou entrar em algum momento. Mas o tempo de Shakespeare, um tempo um pouquinho pré-Shakespeare, já vai estabelecer aí uma possibilidade, pela realidade das relações, de trabalhar a ideia nas pessoas, né? Na consciência das pessoas, de que o amor ou a paixão nos leva a buscar aquilo que nos completa. Se eu tenho, mesmo que não seja isso intelectualmente, consciente, etc, 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 né? Se eu tenho a busca da completude, eu tenho a consciência, mesmo que não seja intelectual, a experiência vivida de que eu sou incompleto, de que eu sou parte. E na medida que eu encontro a completude, eu acho que aquilo ali já se estabeleceu. Aí tem duas coisas extraordinárias para a gente pensar. Primeiro, é que a dimensão, ou a consciência, ou o sentimento de que eu sou parte, vem da consciência da morte. E a morte é o traço característico de que somos parte, porque nós acabamos ali. Não somos permanentes. Inteiro. Então, o encontro, aí é que vai ser foda, que tem umas coisas incríveis aqui que eu vou trazer para vocês. É perturbadora a parada. Aí, a dimensão do encontro é uma dimensão da experiência do encontro de vida e morte, de completude. Nós vivemos a vida e pelejamos pelo amor de Deus de não pensar na porra da morte. Uma das características, inclusive, da nossa experiência contemporânea é: vamos afastar a ideia da morte. Vamos viver como se isso não fosse comparecer na nossa vida. Senão a gente vai ficar triste, senão não sei o quê. Brararara. Há uma outra maneira de pensar isso. Tendo a consciência da morte, vamos transformar essa porra dessa vida numa coisa boa. Porque isso aqui a gente não mexe, né? Há alguns filósofos e escritores, romancistas e tal, que vão trabalhar essa ideia de maneira extraordinária. Eu vou dar um pulo no tempo, depois eu vou voltar para falar do amor cortês, que diz respeito muito ao mundo de Shakespeare e a maneira como se compreendia o amor. Mas eu vou dar um pulo aí para explorar um pouco essa ideia do amor e morte, vida e morte, essa ideia de completude. E aí eu vou explicar um pouco o amor cortês. Mas só vou dizer uma frase. O que quer, em última instância, o apaixonado ali da época de Shakespeare, onde já existe a afirmação da individualidade, coisa que não existia. Existe um pouco a ideia de que a gente pode construir a nossa vida, que ela não está marcada por alguma coisa, ou seja, a gente já não é mais aquela pessoa ali
que tem a clareza maluca, mas a clareza de que se eu nasci camponês, numa família de camponês, eu vou morrer camponês. Se eu nasci numa família de nobre, eu vou morrer nobre. Se eu nasci assim, ou seja, o mundo estático. Ali a gente já começou a ver o mundo se mover. E aí, no campo dos sentimentos, no campo da paixão, o que que ocorre? Eu vou à luta daquilo que é a minha cara metade. Eu vou à luta da minha paixão. Não vai ser o bispo que vai dizer com quem eu vou casar, não vai ser o meu pai, por mais nobre que ele seja, que vai dizer com quem eu vou casar, não vai ser nada. Não vai ser um arranjo, não vai ser. Vai ser aquele que eu encontrar. E quando eu encontrar, é de tal maneira avassalador que eu vou fazer tudo para continuar, mesmo que eu tenha que morrer e viver isso fora do mundo. Isso é o amor cortês, isso é o amor dos apaixonados ali, meio na época de Shakespeare, a gente vai ver. Mas eu vou dar um pulo, como falei para vocês, para dois caras que trabalharam essa ideia do encontro de amor e morte, de completude, quando falam do amor e quando falam do erotismo. Existe um francês, doido pra caralho, maravilhoso, um filósofo, chamado Georges Bataille. Não sei se vocês conhecem esse maluco. E ele escreveu um livro muito, muito interessante, muito inquieto, e ele escreveu um livro chamado O Erotismo. Ele diz o seguinte: o que caracteriza um pouco a vida contemporânea ou a vida do ser humano é a ideia, como já disse para vocês, da compartimentação, da falta de sermos parte e não sermos todo. E é apenas a experiência erótica, a experiência do gozo, que nos leva a um momento de suspensão desta experiência de ser parte. O momento do erotismo, o momento do gozo, é um momento de viver uma experiência fora do mundo, fora da vida e da morte. É uma suspensão, é um contato com o sagrado, é um contato com a transcendência, fora da física, é um encostar na metafísica. Ou seja, não é no momento do namoro, não é no namoro, no momento de não sei o quê, de trocas de não sei o quê, é no momento do ato erótico que chega ao come, que chama o gozo. Neste momento do gozo, para ele, há uma alteração de realidade onde os seres humanos conseguem viver uma experiência de completude e uma experiência do sagrado. Isso é muito importante, porque é o momento de maior transgressão na experiência humana. Porque você não trabalha com o quê? Neste momento, você não trabalha com a racionalização e o intelecto. Você vive uma suspensão. Por isso que ele é um instante. Por isso que ele não é uma permanência. Ai de nós se passássemos o dia inteiro gozando. Ia ser uma espécie de loucura, né? Mas o que querem os apaixonados? O erotismo é uma expressão disso. O que querem os apaixonados? Mais do que transarem, gozarem, tá? O que querem os apaixonados? Viverem fora do mundo. O textinho clássico dos apaixonados é: eu te amo tanto que o mundo inteiro podia acabar. Eu te amo tanto que eu quero essa experiência aqui fora e que nada atrapalhe. Que não entre ninguém. Que não entre, porra, boleto, que não entre hora, que não entre cachorro, cachorra, gato. Essa experiência aqui eu quero que seja uma suspensão. Eu quero viver esse momento fora do mundo. Essa é uma experiência, ou uma necessidade, ou um afã, né? Uma vontade de suspensão. Por isso, os heróis e heroínas românticos do amor cortês vão preconizar o quê? Viverem tão intensamente, com tanta coragem isso, que eles serão capazes de lutar contra tudo e a vida mundana
é menos importante do que essa experiência de completude. Isso é Jorge Bataille. Tem um outro maluco, chamado Otávio Paz, que é um grande autor, um grande poeta mexicano, que ele vai escrever um livro incrível chamado A Dupla Chama, Amor e Erotismo, onde ele vai desenvolver uma ideia absolutamente extraordinária, que é o seguinte: só há erotismo na experiência humana. Não há erotismo na experiência irracional, animal. Há coito, mas não erotismo. Se não há erotismo na experiência animal, ou seja, a minha cachorra trepa, a minha cachorra tem coito, né? Mas ela não é um animal erótico. Se ela não é um animal erótico, e só o ser humano é um animal erótico, o que comparece no erotismo para que a gente possa dizer isso é uma dimensão humana e somente humana? É que o erótico necessariamente necessita de imaginação, coisa eminentemente humana. Os bichos se cheiram, tal, não sei o quê, pum, trepam e pronto, né? O que está marcado ali é a necessidade animal de perpetuação da espécie. É uma necessidade, não é uma imaginação. É uma necessidade de outra ordem. O humano, e somente ao humano, é possível criar o jogo, é possível criar, a partir da imaginação, o encontro erótico e estendê-lo pela realização do desejo, pela experiência de gozo e também a experiência erótica durante muito tempo. O que significa dizer que ela em si ela é significante. Ela não é para outra coisa. Ela não é para que a gente perpetue a espécie. O ser humano vai ter muito problema, principalmente com as instituições, muitas vezes religiosas, com a separação ou com a dificuldade de compreender a experiência erótica ou a experiência amorosa como para além daquilo que é meramente reprodução, né? Isso é muito claro e isso é muito interessante de perceber, porque isso é muito perigoso. Isso reside, inclusive, na ideia de que é incontrolável e você não controla as pessoas. E, às vezes, e muitas vezes, as instituições têm uma necessidade monstra de controlar as pessoas, né? Então, o que o Otávio Paz vai dizer é o seguinte: a dupla chama é exatamente isso. É um desejo, é uma vontade, mas é muito mais do que isso. É uma afirmação daquilo que nos constitui, daquilo que nos afirma humanos, em detrimento do mundo vegetal, do mundo animal, independente da natureza. Olha que coisa interessante. Só o humano estabelece uma construção que é para além da necessidade, entre aspas, natural. Ela é uma construção. O que significa dizer que o amor é uma construção. É ilusão achar que estamos determinados para o outro. Eu sou casado com a minha mulher, eu amo minha mulher, mas eu não estou pré-determinado a ela. É preciso que eu construa isso. É preciso que ela construa isso. Eu e cada um de nós, né? Esse é um problema. Esse é um problema muito grande. Que a gente vai esbarrar nisso. Que eu vou puxar isso daí para vocês. Fomos até aí? Vamos dar mais um pulinho. Existe um outro tipo de amor, chamado o amor ágape, que não é um amor erótico, que é um amor sagrado, é por uma dimensão sagrada. É o amor pelo outro como uma dimensão religiosa. E o outro, nesse sentido, pode ser até uma dimensão maior, que é por Deus, ou por Cristo, ou por alguma outra dimensão ou personagem mítico de um outro tipo de religião. Mas não é um amor, vamos dizer, individualizado.
Não é o meu amor pelo Bruno, pela Sara, pela Valquíria e tal, não, é um outro tipo de amor. E aí eu trouxe um texto de São Tomás de Aquino que representa muito isso, não dá conta disso completamente, não está só aqui, está em muitas outras coisas, mas para vocês verem que tem uma dimensão aí que transcende aquilo que seria, entre aspas, o normal. No fundo, eu estou dando esse curso para dizer para vocês o seguinte: não tem normal, hein? Esqueçam essa porra de normal. A vida é construção. Mas Santo Agostinho vai dizer o quê? Então, sim, ao amares teu inimigo, estás a amar um irmão. É esse o motivo porque o amor ao inimigo é a perfeição da caridade, já que a caridade perfeita consiste no amor aos irmãos. Ama e fazes o que quiseres. Se te calas, cala-te por amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corrigires alguém, faze por amor, pois é preciso amar o homem e não o seu erro. O homem é obra de Deus, o erro é obra do homem. Ama a obra de Deus e purifica as obras do homem. Se existe o inimigo, é porque existe o erro. Retira o erro, e em vez de enxergares um inimigo, contemplarás um irmão. Isso é amor ágape. É amor a partir de uma dimensão metafísica, é um amor em relação a algo que é fora do mundo, mas que, para quem crê, é absolutamente estruturante desse mundo e de quem nós somos. Notem como é extraordinário que o amor e a paixão vão ter dimensões múltiplas, vão ter sentidos diversos, dependendo do tempo e da compreensão que a gente tem na vida. Eu vou entrar em Shakespeare agora. Moacir, Oi? rapidinho. Moacir, esse amor ágape que você fala me vem assim na cabeça se amar a pessoa apesar de, por exemplo, um assassino. Amar a Seria isso? pessoa, amar a pessoa como ela sendo filha de Deus. Apesar de, até um Há um assassino, até um amor, cara que a sociedade. Mas como é que você vai amar um cara desse? Que assassinou, porque o amor a ele não é o amor ao que ele fez, né? De crimes exatamente e. condicionado àquilo que ele fez. O amor ágape é um amor à humanidade, porque a humanidade e o homem, evidentemente, é uma criação divina, é uma criação de Deus. E é preciso amar o homem Falando porque assim, é preciso é que amar o homem falando é porque o fácil, homem, né? claro, É, falar para amar um assassino é fácil, o problema é agir como isso. mas amar um É assassino só não um comentário, tá? sim, Não mas é tô. preciso entender o seguinte: amar um assassino não significa eximi-lo dos erros e dos crimes que cometeu. Amar um assassino, por exemplo, no tempo contemporâneo, é você dar a ele todo o processo absolutamente legal de julgamento e cumprimento de pena, se verificar que ele foi é, culpado, e não, por exemplo, torturá-lo. Dar a E ele não linchar ele, por e não exemplo, não linchar ele. linchar também. Exatamente, exatamente. Uhum. O que é o linchamento? É a falência da crença de que se constituiu uma justiça. Amar É. aquele que é criminoso significa fazer com que seja garantido a ele todos os processos, se ele for culpado, para ser condenado e cumprir a sua pena. Essa dimensão é a dimensão de que você não pode fazer com o outro aquilo, ou com a obra de Deus, aquilo que é popularmente chamado o escracho. A Vera quer falar. Não? Na escola, posso só falar uma coisa, assim, Pode. rapidinho? Na escola, com as crianças lá do segundo segmento, do quinto ao nono ano, a coisa que eu tenho mais difícil, que é mais difícil para eu explicar, é essa coisa, isso aí que você falou em 2 minutos aí, que é essa questão da justiça, que eles convivem com a morte dos amigos e tal,
né, numa idade muito jovem, porque o cara vai para a bandidagem, aí o cara. E eles não entendem que o correto seria o cara. Eles não entendem muito bem, é como se. É quase dar uma aula de cidadania, é muito difícil, Eles não muito entendem difícil. porque eles sentem a ausência do Estado e eles sentem a ausência do Estado democrático de direito, que significa um Estado de Isso, leis. Eles não entendem porque muitas isso. vezes eles reconhecem no policial não aquele que está em nome do Estado, garantindo a ordem e, ao invés disso, está pessoalizando as relações e partindo para o esculacho. Quando é que surge É. o lixamento? Quando você não acredita. Eu vou dizer uma coisa para vocês que fiquei chocado com isso. No ano passado, eu vi um vídeo, isso deveria ser uma peça, um filme, no mínimo um artigo, de um sujeito, um homem, um rapaz, jovem, preto, em cima de fios de alta tensão, ele tentando roubar os cabos de fio. Aí a galera ali da Isso. comunidade viu e começou a jogar coisas nele, que estava roubando os cabos dali. E ele começou a ficar apavorado, porque começou a juntar gente. E as pessoas jogando tudo, pedra, pedregulho e tal, não sei o quê, balançando para ele cair e tal. Ele começou a chamar a polícia. Ele começou a gritar assim: pelo amor de Deus, chama a polícia, pelo amor de Deus, chama a polícia, chama a polícia. Ou seja, o sujeito era criminoso, o sujeito estava roubando cabos de luz da comunidade, e quando ele viu aquelas pessoas que se transformou ou se transformaram numa turba, ele pediu o quê? Ele pediu a presença do Estado, que ele sabia que pela raiva daquelas pessoas era bem capaz de ele ser morto. Isso é incrível. Uhum. Isso é Muito incrível, louco. porque isso é uma dimensão concreta numa pessoa razoavelmente inculta de que o Estado é aquilo que nos garante alguma regra, mesmo para aqueles que transgridem as regras. Uhum. Né? Então, quando você diz assim, pô, Uhum. eu preferia, esse cara tinha que ser morto. Não, esse cara não tinha que ser morto, a gente não tem pena de morte. Esse cara tinha que ser preso, tinha que ser julgado, em caso de condenação, deveria pagar pelo seu crime. Tá certo, a gente Isso. paga por isso, inclusive. E a gente chegou, ô Ricardo, e a gente chegou aqui com muita dificuldade. Não foi com pouca, não. Foi com muita dificuldade. Mas vamos aqui. É... Obrigada. Posso ir? O que que precede Shakespeare? Precede ali um pouquinho, 50 anos, 100 anos. É a construção do conceito do amor cortês. Que porra é essa? Eu vou, para exemplificar bem, eu vou pegar uma história aqui, que é de Shakespeare, que obviamente, como todas as outras, ele pegou de outro lugar, para exemplificar o que é o amor cortês em Romeu e Julieta. O amor cortês é exibido através da natureza idealizada e frequentemente inatingível do amor entre os personagens, refletindo as tradições do romance medieval. Aqui estão vários aspectos chaves. Gente, olha que coisa extraordinária. No primeiro dia de aula, eu disse para vocês: a arte só tem um sentido, só tem uma necessidade, produzir sentidos. O amor cortês que a gente fala é o amor dos trovadores, é o amor de algumas poesias, de algumas peças, de algumas imagens pintadas, etc, etc, etc. O amor, como na vida de todo mundo, era vivido na porra da vida, né? Mas o que dá sentido, o que constrói aquilo que a gente possa identificar como, ah, então era assim, ah, então é assim, ah, então é por isso que eu estou sentindo isso, são as histórias, é a arte. Então vamos ver aqui o que é o amor cortês, influenciando Romeu e Julieta. A primeira expressão, idealização do amado. Romeu e Julieta idealizam um ao outro. Romeu primeiro expressa seu amor por Rosalina em termos exagerados, exibindo o típico tropo do amor cortês de amor não correspondido. Quando ele conhece Julieta, sua linguagem se torna ainda mais elevada,
retratando-a como uma figura perfeita e divina. Isso chama-se a idealização do amado. Isso é próprio do amor cortês. Outro, segredo e amor proibido. O amor cortês frequentemente envolve segredos e obstáculos. O amor de Romeu e Julieta é proibido devido à rixa entre as duas famílias, os Montecchi e os Capuletos. O relacionamento deles deve ser conduzido em segredo, espelhando as convenções do amor cortês, onde os amantes frequentemente enfrentam restrições sociais. Intensidade emocional. As emoções expressas por Romeu e Julieta são intensas e apaixonadas, características do amor cortês. O amor deles é imediato, avassalador e leva a decisões impulsivas, como o casamento secreto. Essa intensidade reflete a natureza idealizada do amor cortês, onde os sentimentos são ampliados. Elementos cavalheirescos. O comportamento de Romeu pode ser visto como cavalheiresco, pois ele está disposto a arriscar sua vida e posição social por Julieta. Sua disposição de duelar com Teobaldo e, finalmente, enfrentar a morte por seu amor se alinha com as ações nobres associadas ao amor cortês. Poder transformador do amor. O poder transformador do amor é outro tema associado ao amor cortês. Por exemplo, o amor de Julieta a leva a desafiar suas expectativas familiares e sociais. Da mesma forma, Romeu evolui de um homem apaixonado, ansiando por Rosalina, para um amante apaixonado disposto a desafiar o destino por Julieta. Consequências trágicas. Ao contrário das histórias tradicionais de amor cortês, que frequentemente terminam em alegria e realização, o amor de Romeu e Julieta leva à tragédia. Suas mortes, em última análise, destacam o potencial destrutivo do amor quando ele é impedido por restrições sociais e conflitos familiares. Em resumo, Romeu e Julieta encapsula a essência do amor cortês por meio da idealização, do segredo, da intensidade emocional, das ações cavalheirescas e, por fim, das consequências trágicas, tornando-se uma exploração profunda das complexidades e desafios do amor. Ninguém mais hoje quer ser Romeu e Julieta. No entanto, ainda devemos imensamente a noção de paixão e de amor à ideia do amor cortês, a ideia da completude. O que existe, aqui a gente exemplifica muito tranquilamente em Romeu e Julieta. A ideia de que eu encontrei a outra parte de mim. Eu sou um, mas sou parte. Se eu encontro o outro, que é a outra parte de mim e que é um, quando eu me completo no outro, quando eu sou um em dois, eu não posso perder isso. Porque isso sou eu. Se o outro parte, ou se tiram o outro de mim, eu deixei de ter sentido. Entendem isso? Isso é próprio. Por que, por exemplo, a paixão e o amor não é próprio? Pode acontecer, cada vez com mais frequência pode acontecer, não é próprio das pessoas maduras. Graças a Deus, para quem acredita em Deus. Porque Porque talvez... elas já se sentem completas? Não, Porque porque elas já talvez as pessoas maduras já tenham a compreensão de que não há possibilidade de completude. Melhor assim. Uma das possibilidades da beleza, da maturidade, é o reconhecimento das questões trágicas da vida. E volto a dizer, a palavra trágico aqui, o termo trágico, não tem nada de pejorativo.
é uma consciência da realidade. Se você consegue admitir, e aí eu vou dar um salto aqui, mas eu vou ter que voltar, porque senão eu não entro hoje em hotel. É, porque eu já vou ter que dar um salto aqui. Eu nunca dou a porra da aula que eu preparo, mas tudo bem. A maturidade, ela dá para a gente a possibilidade de compreender que a completude é algo irrealizável. Mas não significa dizer, hoje, isso seria impossível, alguns séculos atrás, algumas décadas atrás, não significa dizer que não possamos viver a experiência do encontro livres do trágico de perseguir a completude, viver a experiência do encontro como amor e como paixão. Se nós conseguimos nos desvencilhar do peso que é a procura inexorável e irrealizável do encontro, talvez nós sejamos livres para vivermos a experiência extraordinária do encontro com o outro, sabendo que ele não me complementará, sabendo que ele não é eu, sabendo que eu não sou ele. Isso significa que eu não sou dono dele, nem ele dono de mim, mas que estamos apenas porque necessitamos porque queremos. E não queremos porque necessitamos. Porra, essa porra dessa frase valeu a porra da aula, hein? Até eu vou ficar Foi, pensando necessitamos, nessa. peraí. Não me pede para repetir, pelo amor de Deus. Mas vem cá, por exemplo, eu tinha agora preparado um salto quântico aí, é, que eu viria para os dias de hoje e vou falar amanhã sobre como isso veio dar, como veio dar hoje. E aí eu vou necessitamos porque queremos e não queremos porque necessitamos. É isso aí. Obrigado, Marcelo. E aí eu vou trazer o pensamento de um cara que eu gosto muito, não concordo com tudo que ele diz, mas concordo com grande parte, e o conceito dele é uma coisa que para mim é muito atraente e que isso tem a ver com uma questão da contemporaneidade, que é um filósofo que já morreu em 77, 90, 2017, chamado Zygmunt Bauman, um polonês, que tem um conceito de o mundo pós-moderno é um mundo que liquefez, ou seja, virou um mundo líquido. Já não existe mais referências absolutamente fixas e concretas. E aí isso se traduz em muitas coisas, inclusive no conceito de amor líquido. Mas isso eu vou poder amanhã, porque senão vai ser muita perturbação para um dia só. Fomos até aí? Então prossigamos. Otelo, o Mouro de Veneza. O título já é absolutamente extraordinário, né? Porque Veneza não tem Mouro, só Otelo. Mas vamos lá. A peça de Shakespeare é algo percebido, e é preciso compreender isso, que é a crise entre o mundo medieval com as certezas das ações públicas cidadãs e o desejo individual. Aí tem duas referências para a gente. Eu não preciso contar a historinha, né? Porque todo mundo sabe a porra da historinha. Aí tem duas coisas extraordinárias sobre essa crise. O tempo inteiro eu vou dizer isso: é um mundo em crise. É um mundo que sai do medievo, da Idade Média, e entra no Renascimento, que entra depois no Iluminismo, etc, etc. Na subjetividade, no desejo, etc, etc. Afirmação da individualidade e tal. Duas referências são muito importantes para a gente em Otelo. Eu sei que eu sou um irresponsável de passar pelas obras de uma maneira muito rápida, mas esse sou eu. Essas duas referências. O amor de Desdémona por Otelo, um mouro, um preto, se estabelecendo como uma transgressão.
E existe no texto uma frase que é: se o que de melhor de nós se enamora de um tão diferente, algo se revela como crise. Se o que de melhor de nós se enamora de um tão diferente, algo se revela como crise. O mundo que Shakespeare está deixando não vive essa crise. Não tem a possibilidade de Desdémona, aquilo que é o melhor de nós, se enamorar de alguém tão diferente. O normal é que camponês case com camponês. O normal é que nobre case com nobre. O normal é aquilo que já está pré-fixado como a vida, como a verdade. Esta filha da puta, quando se apaixona pelo Mouro e ela banca, é uma transgressão que é uma tradução da mudança do mundo e, ao mesmo tempo, muda o mundo. Percebam como o tempo inteiro eu estou dizendo essas coisas. Ela muda o mundo quando se apaixona por Otelo. E ela só pode se apaixonar por Otelo porque este mundo está mudando. Então, o mundo não é nós, não somos nós. Mas o mundo também não é algo a despeito de nós. Esta beleza é que veio dar essa loucura que a gente vive. E que a gente pode dizer que existem alguns traços daquilo que é humano, não é. O mundo não existe fora da minha experiência, e a minha experiência com o mundo muda o mundo. E o mundo muda a minha experiência. O mundo muda com Desdémona. E o mundo também muda a vida de Desdémona, miseravelmente levando-a à morte. Vou criar aqui algumas referências sobre isso aqui. Otelo, diferentemente de Macbeth, que tem uma experiência privada, ou seja, ele faz, ele tem a mulher, acontece isso, etc. Mas o drama de Macbeth é um drama sobre a questão da usurpação do poder e da ordem. Tem a experiência humana, etc, etc. Otelo não tem isso. Vai ter, por consequência, o drama da vida privada. Otelo é um drama da vida privada. Aqui, o final não remonta à restauração da ordem, mas é destruição pela ação do mal. O destino de Otelo e Desdémona não interfere no destino da nação. Veneza continuará grande, Veneza continuará o centro do mundo, Veneza continuará a ser o que é. Mas a vida daqueles envolvidos jamais será como era. O Mouro, do ponto de vista dos venezianos, é um bárbaro. Tudo aquilo que não é ou que não é nós, eu sei que parece uma construção errada, é bárbaro. O Mouro, um bárbaro, é aceito pela nobreza veneziana porque é um general brilhante, recém-convertido ao cristianismo. Isso interessa à corte. A peça é encharcada do preconceito contra o outro, contra o diferente, o Mouro e o preto. A primeira cena é terrível, primeira cena da peça. Os termos que desumanizam Otelo. Bode preto e velho está comendo sua ovelhinha. Aqui é importante parar um pouquinho para dizer o seguinte. Entendam que isso é importante para o mercador de Veneza também. A questão da conversão ao cristianismo. Nesse momento, é um momento, amanhã eu vou falar um pouco sobre a história da solidão. Olha que maluquice. E por que a solidão tem uma outra conotação nesse momento que Shakespeare está escrevendo e vai enveredar pelos séculos restantes. Ainda vivemos ali um mundo absolutamente estratificado, ou seja, um mundo que está mexendo, está ruindo, mas aparentemente se nutre de verdades absolutas. Para você ser bom e para você ser inserido nesse contexto, um contexto onde a religião e o Estado não têm distinção, você tem que se converter ao cristianismo. Porque o cristianismo não é só uma ordem metafísica.
porque ele se confunde com o Estado. Então, ele é uma ordem terrena também. Então, é preciso que você entre. Qual é, hoje, me permitam dizer isso, um dos grandes problemas que a geração do meu filho vai enfrentar muito mais do que eu, a geração dos filhos de meu filho, minha filha e nossos vai encontrar, que é o seguinte: é como, por exemplo, um mundo que se globaliza, um mundo que recebe cada vez mais pessoas de experiências religiosas e compreensão e cosmovisão do mundo diferentes se inserem em outras culturas. Hoje, o mundo vive uma extraordinária tensão entre aquilo que se convenciona chamar Ocidente e seus valores e costumes e os valores e costumes de quem vem do Oriente, principalmente a massa de gente que tem outros valores, que tem outras religiões, como muçulmanos, etc, etc. Como é que convive? Se aquilo que as culturas creem, majoritariamente, se traduz em comportamento. Se, por exemplo, para nós, uma mulher pode assistir uma aula a essa hora, pode dançar se quiser na rua, pode sair vestida da maneira que quiser. Em outros lugares do mundo, não pode. Em outros lugares do mundo, são mortas por conta disso. Isso é uma questão. Então, quando interessa ao Moro se converter ao cristianismo, porque ele vai ser um grande general de Veneza, Veneza é o centro do mundo. E só é possível aqueles dodges, aqueles senadores, aqueles homens de poder em Veneza, admitirem ele se ele se converter ao cristianismo. Essa questão vai ser, inclusive, uma pena monstruosa imposta a Shylock no Mercador de Veneza. E vai girar em torno disso, né? O antissemitismo está efetivamente marcado por isso na sociedade veneziana. Olhem a fala de Iago na primeira cena da peça. Aí tem uma coisa, um parênteses, só o seguinte: Shakespeare tinha a compreensão de que a primeira cena da porra do espetáculo tinha que ser algo extremamente importante. Por quê? Porque era uma zona no teatro. Era um pardieiro do caralho. Era gente bêbada, era gente, porra, falando alto, era gente fumando, era gente bebendo, não sei o quê. Uma confusão do caralho. Então, para começar a peça, tinha que ter uma cena de impacto. E a primeira cena de Otelo é Iago já colocando a questão toda dele. Não tem esse papo. Ele já se transforma num personagem absolutamente extraordinariamente cativante, não pelo que tem de bom. Na primeira cena, ele combina ali com Rodrigo de chamar o pai de Desdémona e diz o seguinte: olha que loucura. E como Shakespeare é um cara absolutamente genial e corajoso. Com 1000 diabos, senhor, Brabâncio, na mesma janela que é usada para o balcão de Julieta, também é usada para o balcão para a casa de Brabâncio. Brabâncio acorda de madrugada e tal, não sei o que, ele faz um barulho do caralho e tal, ele vem e aí ele começa a falar com o Rodrigo, fica puto com o Rodrigo, aí aparece Iago e ele fala: quem é você, seu desqualificado e tal? Ele fala assim: com 1000 diabos, senhor, fostes roubado por vergonha e de vestir a toga. Arrebentado tendes o coração, metade da alma já vos foi alienada. Agora mesmo, neste momento, um velho bode negro está cobrindo vossa ovelha branca. Tocai o sino para que despertem os cidadãos que roncam. Do contrário, o diabo vos fará ficar avô. Despertai, é o que eu digo. Ora, Senhor, sois uma dessas pessoas que se negariam a servir a Deus se fosse o diabo que lhes ordenasse. Porque viemos prestar-vos um serviço e nos tendes a conta de velhacos. Quereis que vossa filha seja coberta por um cavalo berbere
e que vossos netos relinchem atrás de vós? Quereis ter cordéis como primos e ginetes como parentes? É uma fala de uma violência monstruosa. Hoje, ontem e sempre. É uma fala de uma desumanização de um humano que encontra correlato, por exemplo, nas táticas nazistas de destituição dos judeus da sua condição humana. No campo do discurso, né, que sustenta as piores barbaridades, porque notem uma coisa: nenhum Estado totalitário, nenhum movimento totalitário é feito e desenvolvido em nome do mal. Ele é sempre desenvolvido em nome do bem. Existe um discurso muito que está na Bíblia e que foi muito usado no nazismo, que é para justificar, e mais do que justificar, para estabelecer a possibilidade do extermínio, do escárnio, da tortura com o outro, no caso os judeus, e não só judeus, gays, testemunhos de Jeová, etc., etc., para destituí-los, e judeus principalmente, era preciso construir o discurso para desumanizá-lo, ou desumanizá-los. Então, as referências são insetos, são roedores, são ratos, não são humanos. O que faziam na fila dos campos de concentração, muitas vezes? Pegavam uma família inteira e botavam todos nus. Era avô na frente de neta. Era avó na frente de neta. As tapas eram na cara. Os chutes eram dos órgãos genitais. Eram cuspidos. Era uma maneira de destituí-los da condição de homens, porque aí seria mais fácil destruí-los. Era quebrando, que se chama a moral das pessoas. Esta fala de Iago é exatamente isso. É preciso construir a ideia de que Otelo é um homem preto, monstruoso, e que, fundamentalmente, é sexualizado. Por que Iago vai dizer: olha, nesse momento tem um bode velho cobrindo sua ovelha branca? Porque uma das maneiras de destituir um homem bárbaro, ou um preto, ou um africano, é dar a ele a única dimensão que não é uma dimensão exclusiva, humana, mas que é uma dimensão exclusiva do animal, que é o sexo sem consentimento, sem prazer, como experiência, vamos dizer assim, instintiva. Notem que até hoje a gente vê expressões de que, vocês vão entender o termo, esse negão ou essa negona é um portento sexual. Como se isso, e é isso, estivesse ligando ele ou ela, ou quem quer que seja, a uma dimensão mais bestial, a uma dimensão mais selvagem, sexualizada, do que aquele que pertence a uma sociedade onde, privilegiadamente, a questão do intelecto, a questão da cabeça é aquilo que nos define e nos eleva, e a questão sexual é aquilo que nos rebaixa. Isso está aqui. Isso é, evidentemente, um pensamento, né? Eu estou pensando sobre, mas isso está aqui. Eu não estou louco. A gente começou falando disso, que a experiência do erótico no bom sentido da palavra, é uma sublimação, no sentido de ser extraordinário, da experiência humana, de encontro.
Mas aqui não é isso. Aqui é o rebaixamento. Notem, o judeu lá do, de Veneza, do Mercador, ele vai ser cuspido. Ele não é gente. Ele é menos do que gente. Ele não pertence à raça humana. Ele é menos. Ou ele é o chão da raça humana. Essa necessidade de diminuir, ela está em Otelo. Notem como Shakespeare é complexo, gente. E como ele nos revela. Deixa eu dizer para vocês, um sujeito racista, vendo essa peça, pode concordar com Iago. É próprio do racista achar que o outro é menos. E esse menos não é uma questão, menos que eu digo, não é que tenha feito alguma coisa. Não é de que a personalidade ou o caráter fez com que ele cometesse um crime. Não. Ele é intrinsecamente menor. Ele é intrinsecamente menos. Ele é intrinsecamente de outra categoria, o que significa dizer que a humanidade tem categorias. Isso é difícil. É difícil. Ainda bem que tem pessoas com a genialidade e a coragem de Shakespeare. Porque às vezes a gente vê, ultimamente, uma discussão tão estúpida, que talvez o personagem de Iago não seria mais escrito, que ele é tão pavoroso que ele não seria mais escrito. Como se isso fosse uma experiência de Shakespeare, por exemplo, racista. Não. Otelo é um homem complexo. Aí está o extraordinário dele. Ele não é um homem. Eu vou chegar lá. Iago. O que é Iago? Iago é a personificação do mal. A intriga é a expressão do seu caráter. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amores, isso é um conselho. Como eu sou mais velho aqui, devo ser, eu vou dar esse conselho para vocês. Fujam do ressentimento. O ressentimento em alguém é o pior conselheiro. É monstruoso. O ressentido não se nutre ou não se move pela realização de alguma coisa boa, a não ser saciar o seu ressentimento. Iago é um ressentido. Esse é o problema maior do Iago. Iago não é um homem burro. Iago é um homem brilhante. Agora, olhem que extraordinário é este filho da puta desse Shakespeare. E expressando tanto o mundo em crise. O ressentimento de Iago está em alguns lugares, mas principalmente numa coisa que é o seguinte. E isso está na primeira cena, inclusive. Ele diz, a gente não precisa da novidadezinha lá atrás. A gente já sabe quem é Iago. E é incrível acompanhá-lo. O ressentimento de Iago repousa numa coisa que é medieval, que é o seguinte: eu quero esse posto de segundo do Otelo. Eu não quero o lugar do Otelo. Eu sei que o Otelo é o pica das galáxias. O Otelo é o Otelo. É foda, o general pica, é foda. Não tem como. Mas eu quero o seu segundo do Otelo. Aí eu peço para três pessoas muito importantes em Veneza pedirem para Otelo o lugar. E o Otelo diz: não, eu vou botar alguém que eu acho que é mais capaz. Otelo é um homem da modernidade, onde a questão do mérito ou a questão da qualificação vai habilitar o posto e não o compadrio. Agora, amores, olhem como nós vivemos em 2025 ainda infestados por uma mentalidade que é medieval, que é o arranjo. Me arruma o cargo, me dá essa porra. Tu não é meu amigo? Ou peço para alguém. E o que vai infestar
na cabeça de Otelo, coitado, miserável, a certeza, sem ter nenhuma prova concreta, de que ela o traiu. É a ideia de que ela está pedindo por outro, que ela está pedindo por outro para ele, o que só poderia revelar algum interesse. Não é só o paninho. É principalmente ele diz, olha, você quer ver como ela está interessada? Como é o nome dele? É o É o Cássio? Cássio. Está Cássio, interessado no Cássio? Cássio. Pode ver como ela daqui a pouco ela vem pedir por ele. Porque Cássio foi pego bêbado e tal, não sei o quê. E Otelo, pô, caralho, tu estava no serviço, não podia estar bêbado, eu vou te tirar. Aí ela vem pedir por ele. Por quê? Ela está insuflada disso. E aí Iago vai lá e diz, olha, ela vem pedir por ele. Por que que ela vem pedir por ele? Deve ser alguma coisa. Essa é a mentalidade. Só que é o monstro verde, é o monstro de olhos verdes, o ciúme, né? O duelo entre o caráter de Iago e o de Otelo, o ódio e a inveja. O que Iago odeia em Otelo? Como Iago relata o romance de Otelo e Desdémona para Brabantio e pai e tal, não sei o quê. O que que Iago inveja em Otelo? A retidão. Ser um homem que é absolutamente adestrado e competente no que faz. E um homem honrado. Otelo é um homem honrado. Iago sabe que não é. Iago é mais brilhante do que Otelo. Tem uma inteligência mais sofisticada do que Otelo. Mas moralmente é um personagem falho, é um personagem débil, é um personagem ruim. Há o mal. O mal nunca é algo desprovido de sentido, né? O ressentimento produz nele motivação para o exercício do mal. O mal está em mim, está na Ângela, que é um amor de criatura, está no Marcelo, está no Ricardo, está em todo mundo. A possibilidade do mal. Mas, de alguma maneira, eu preciso fazer disso alguma coisa. Ou não fazer disso alguma coisa. A gente está o tempo inteiro, a gente tem inveja, a gente tem o ciúme, a gente tem uma opção de coisa. É próprio do humano. Iago não é um monstro. Isso é que é extraordinário, gente, em Shakespeare. Iago não é um monstro. Iago podia ser o meu vizinho. O que significa é o seguinte: o humano é complexo, ele é único, porque vai depender sempre daquilo que ele vai construir para si na vida, significando que, ao agir assim, ele está construindo a vida e o mundo. Otelo é descrito como um animal sexual, já falei. Iago conhece a psicologia dos homens, um grande ator que consegue atuar de modo surpreendente. A vida como teatro. O monstro de olhos verdes do ciúme. O que significa isso? Iago consegue que seja Otelo a agir contra si mesmo. Isso que é incrível. O que é ardiloso no Iago é que ele sabe que só tem uma maneira de Otelo ser destruído. É por ele mesmo. E ele vai levar Otelo a se destruir. E aí, amores, tem uma coisa incrível que é o seguinte: não vou nem entrar nessa vida como teatro, porque isso aí é um papo maravilhoso que eu vou levar depois. Hoje não vai dar tempo. O que é mesmo? Consegue fazer o Otelo se destruir a si mesmo. É, a... Otelo é um E homem. você falou assim, e aí tem uma coisa linda. Tá? É, é, esqueci. Foda-se. Pega outra coisa, depois me lembro. É,
Ah, é um pouco isso. Qual é o drama de Otelo? Um deles, um drama extraordinário, é que ninguém pode fugir de si mesmo. E que si mesmo é esse que Otelo é. Otelo é um extraordinário general. Otelo é um homem bom. Otelo se apaixonou por Desdémona. Ele diz assim: eu me apaixonei de tal maneira que eu abri mão de ser sozinho, de ser solteiro. Vocês imaginem um homem com dinheiro, um homem forte, um homem numa posição de general. Ele iria solteiro, ia comer porra todo mundo. Mas ele se apaixona por Desdémona e abre mão de viver a solteirice com plenitude, né? Porque se tu é pobre, feio, isso, aquilo, outro, você ser solteiro é normal, tal, não sei o quê, tá lá brigando pela vida. Agora, o sujeito que tem as portas abertas que ele tem, o dinheiro que ele tem, a fama que ele tem, tudo, ele abre mão disso tudo para viver com Desdémona, então ele é isso. Só que Otelo não tem uma coisa. Ele é um homem da modernidade, mas ele, por constituição, ele é, por ser um general, alguém que não tem muito instrumentos de lidar com a diversidade, instrumentos de lidar com a subjetividade. Por que que Otelo não perguntou para a mulher? Por que que Otelo não foi ouvir, inclusive, a ama dela? A ama. Não. Otelo é um homem da modernidade pela ação, mas é um homem ainda extremamente impregnado, mas isso vai durar séculos ainda, hein? Até hoje, que é viver a vida como, como problema. Otelo está absolutamente entranhado na ideia da completude com Desdémona. E, na moral, no código moral, ela é dele. Não tem como. Ela é dele. A gente não pode achar que a gente vai olhar Otelo e Desdémona com o olhar de hoje, com as referências de hoje. Né? Eu não sou da Gisele, eu quero estar com ela. Gisele não é minha. Espero que ela queira estar comigo. Mas Otelo não. Neste momento, não. É desonroso para um homem que vive da ideia de honra. É avacalhador. É desmerecedor. E, em última instância, que é algo que até hoje persiste, é destituidor de sua masculinidade. Será que vão achar que eu não como ela direito? Que eu não satisfaço ela direito? Que eu não sou homem suficiente? Isso é da ordem do insuportável para Otelo, que é um homem bom, mas não tem os instrumentos para lidar com as complexidades e as agruras da vida. É uma tragédia. Posso? Deve, Posso falar? deve. É, tem esse lado, ele não era um homem afeito à corte e tal, ele era um general, e no fundo ele sente o peso do preconceito, ah, que ele não sabe muito bem por que ele vale para ela. Ele se vê numa sociedade que ele não conhece, que ele não sabe qual é, que o Iago é o mal, realmente, mas é branco,
E por que e a Desdémona é de uma coragem que ninguém estava preparado para ela. Ela era maravilhosa, ela queria o negro, bancou isso, né? Não é nada. Eu acho que ele tem preconceito contra ele mesmo. Eu diria que não é preconceito contra si. Eu diria que é um homem sozinho, deslocado, num ambiente que jamais o acolheu e se o tolerou por absoluta necessidade. De alguma maneira, né, mas isso já é uma, uma digressão a partir do texto, de alguma maneira, o casamento com Desdémona o insere de uma maneira mais concreta naquela sociedade, né? E de maneira muito violenta, ele sente como expurgado daquela sociedade quando ele tem a certeza, que é uma certeza inacreditável, de que ela o traiu, de que ela o expurgou, e ele é como se sentisse não ser merecedor dessa posição, desse lugar. Agora, olhem que interessante, que extraordinário. É o seguinte: como você prova que não traiu? Ninguém prova. Só é possível provar a traição. É a coisa mais terrível essa. Moacir, eu Destino vi de o, Desdémona. Porque eu vi o você não filme. prova. Espera aí, só um minutinho. Você não prova que você não traiu. Você pode provar a traição. Alguém pode provar a traição. Digamos que eu esteja ensaiando um elenco só de mulheres. Aí a minha mulher diz assim: Eu acho que você está me traindo. Aí ela dá um incerto no ensaio. Ela não vê nada, eu não estou traindo ela. Ela dá um incerto não sei onde, ela dá um incerto não sei onde. Todas as vezes que ela vai, ela vê que eu não estou traindo. Mas ela pode dizer o tempo inteiro: mas você deu sorte. Eu não tenho como provar. Ninguém tem como provar que não trai. Porque sempre a traição pode estar em outro momento, em outro lugar. Você só prova, se você conseguir provar, a traição. Então, o drama de Desdémona é monstruoso. É muito mais do que o drama de Otelo. O grande personagem de transformação dos tempos é Desdémona. E o grande drama é o dela. Não é porque foi morta. É porque é colocada numa situação a despeito dela. E que continuará a despeito dela, porque é absolutamente improvável. Não dá para provar. Por isso que ele bota o lencinho, por isso que ele diz não sei o quê. Mas nada é uma prova. Tudo são circunstâncias. Então, a realidade se apresenta para o Otelo de uma maneira absolutamente concreta e justa, esta realidade não tendo nada a ver com a realidade. O que significa dizer, olha como esse filho da puta desse Shakespeare é brilhante. Significa dizer o seguinte, que a realidade, meus amores, é uma construção que a gente faz dela. Como o amor. O amor é uma construção que eu faço. O amor é uma construção que o outro faz comigo, mas ela é uma construção. Ela não está dada. Ela não está dada. Então, cuide dos seus amores, porque não está estabelecido que é assim. Ou você cuida, ou ele acaba. Pode acabar. Mas se acabar por falta de cuidado, é porque foi por falta de cuidado, e não porque estava afadado. Ou o outro teve outro interesse, etc, etc, etc. O que amanhã a gente vai ver um pouco isso, e amanhã eu vou entrar numa coisa que quem é de teatro vai adorar, mas quem não é de teatro também vai ficar encantado, que é o seguinte, eu vou falar sobre a teatralidade de Shakespeare. E como Shakespeare, de uma maneira absolutamente brilhante, ele estabelece referências sobre teatralidade que
só vão ser reconhecidas e resgatadas no século XX, quando o teatro flerta com a arte contemporânea. É um carrossel no céu, mas é incrível. Mas amanhã eu vou querer desenvolver um pouco essa referência do que ficou para nós essa questão da construção do amor, pegando um pouco. Eu comprei esse livro aqui para dar essa aula de hoje e não entrei nele, que é, eu botei lá até a foto, a história da solidão e dos solitários. A solidão é uma conquista que começa a acontecer exatamente nesse momento. Por que eu digo que é uma conquista? Porque ela passa a ser uma experiência não necessariamente pejorativa. Antes desse momento de crise, a solidão era coisa de maluco, degradado ou místicos. A partir desse momento aqui, a solidão passa a ser uma busca e uma experiência também individual e reconhecida como um valor. Você vai ter inúmeros quadros, por exemplo, sendo pintados de uma sala ou um quarto com uma escrivaninha onde alguém se debruça para pensar, para refletir, para escrever uma obra fora do mundo. Porque no mundo o bicho pega, não dá para fazer. Mas o fato de começar a haver uma possibilidade de uma solidão que não seja pejorativa não significa que ela não seja ainda maculada por uma porrada de incompreensões. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês, para terminar isso, se vocês querem falar, não tem nenhum problema, é o seguinte: a possibilidade que nós temos hoje de ter um encontro amoroso, isso é o que eu estudo, é o que eu acho. Eu disse no primeiro dia, é o que eu acho. Se tivesse outro doido aqui, estaria falando coisas diferentes. A possibilidade que a gente tem do encontro hoje amoroso só é possível pela consciência que nós temos de que somos sozinhos e de que o encontro é uma escolha. Não está nem predeterminado, nem está escrito fora da vida, fora de nós. Esse é o paradoxo extraordinário. Só se conseguimos criar e viver a ideia de que somos sós, e isso não é problema, isso é questão, alguma hora vai doer, alguma hora vai ser ótimo. Só na hora que a gente tem, na hora que eu digo, é no tempo, né? Hoje, da consciência de que somos sós, inexoravelmente sós, temos a possibilidade de um encontro um pouco mais, talvez feliz, um pouco mais saudável. Quando a gente saiba que se o outro for, eu não morro. Ou se o outro for, eu terei que matá-lo para que ele não vá. O que significaria dizer que se ele vai me levar. E o que vai restar para mim na minha vida? Nada. Então, olhem como é incrível o paradoxo que a gente está vivendo. A gente teve que passar por essa porra toda, amanhã eu vou explicar um pouco como é que a gente passa isso, para a gente adquirir a possibilidade de estar juntos de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, sadia, sem precisar matar o outro para que ele fique comigo, ou sem precisar que eu me mate ou me anule para ficar. O que significa dizer que é muito mais exaustivo viver, porque não tem nada dado. É preciso tudo ser construído. Mas é fascinante. É fascinante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Moacir, eu só ia falar aquele negócio que você falou que não tem como provar a não traição. O filme que eu passei para os meninos, que você indicou, lembra, para os alunos lá? Eu até estudei com eles Otelo. Teve um filme que eu passei para eles de 1995, mais ou menos, não me lembro o nome do diretor, e que ali acho que coloca que ele construiu na cabeça dele que a Desdémona estava traindo ele. Uma coisa assim muito
você acabou de falar, né? Psíquica, assim. No filme isso foi muito revelado, assim. Ele construiu na cabeça dele a traição dela com o Cássio, né? É, Assim, as cenas, claro. assim, é meio que Agora, foi deixa eu só uma falar uma coisa. coisa. Deixa eu só falar uma coisa aqui que a Lúcia falou, que eu vou destrinchar um pouco amanhã, que é o seguinte. Percebam que, com o tempo, a gente vai, e com o desenvolvimento do pensamento, das coisas e tal, a gente vai deslocando o sentido de algumas coisas. E não necessariamente essas coisas deixam de existir, mas elas ganham uma outra dimensão. A questão do ciúme, por exemplo, né? Muito se diz hoje de que o sadio é não ter ciúme, como se isso fosse possível na relação amorosa. Amores, o ciúme é absolutamente humano. Ele não deixa de existir. E ele não necessariamente não precisa existir. O que a gente precisa saber é que ciúme é esse e o que a gente faz do ciúme. E o que a gente tem direito ou não de fazer do ciúme. Essa que é a questão. Um dos dramas que a gente vive hoje, e aí a gente vai falar de o amor líquido, é o quê? É de que alguns, na verdade, se impõem a ideia de que não deve e não vai existir ciúme, ao ponto de que a relação com o outro é absolutamente supérflua e ocasional. Em outras palavras, é o sentido absoluto num mundo que já não permeia os absolutos, de que a liberdade é a única coisa que nos deve nortear. Se a liberdade é a única coisa que nos deve nortear, sortear alguém, é o império, a liberdade absoluta é o império não da solidão, mas do solitário. A liberdade vai preconizar sempre a ausência do outro. Que a liberdade é o Dom Juan. É sempre impor ao outro aquilo que ele quer. Sempre impor ao outro aquilo que ele quer. Eu quero ter a liberdade de ir embora a hora que eu quiser, eu quero ter a liberdade de fazer aquilo que eu quiser, eu quero a liberdade de não estar para o outro, não estar para você, etc, etc. Então, o ciúme é próprio da experiência humana. Eu gostei de trabalhar com o Júlio, adorei trabalhar com a Arlete. Aí, se o Júlio chega para mim e fala assim, porra, o diretor tal, não sei o quê, porra, é foda e tal, não sei o quê, eu posso falar com ciúme. Posso dizer assim, pô, vai tomar no cu, porra. Quero saber disso. Se a Ângela virar para mim e falar assim, porra, eu trabalhei com não sei quem, muito melhor do que você, não sei o quê, mas é maravilhoso e tal, eu falei, porra, vai se fuder, porra. Faz isso pro outro. Medo de ciúme. O ciúme é próprio do gostar, o ciúme é próprio do amor, o ciúme é próprio do cuidado. O ciúme, você querer para si é bom, não significa que você tenha que dominar o outro ou que você tenha que submeter o outro. Querer para si não é querer o outro, ser dono do outro. Querer para si é querer conviver, é querer trocar, é querer caminhar juntos. Que é uma encrenca? É. É um problema? É. Mas a gente pode chegar à conclusão de que a única coisa boa é viver essa encrenca. Porque viver a posse não é bom. Porque você botar no outro tudo aquilo que é teu ou que é você, se o outro for, acabou você. Aí tu vai querer matar. Não é bom. Então, a gente vai ver que a possibilidade que a gente tem é também uma possibilidade de ter uma coisa extraordinária, que é ter a sensação de que somos livres e por isso quero ficar, e não ficar porque não sou livre de sair. Olha a encrenca. É encrenca. Aí não tem nada a ver com isso, mas tem. Eu vou retomar a frase da aula passada de Unamuno, que quer dizer o seguinte: a fé, sem dúvida, é uma fé morta. Só para dizer, o amor, sem dúvida, é um amor morto. Que a dúvida é que faz com que a gente alimente. Tudo pré-estabelecido e estabelecido para sempre morreu.
A gente pode andar com os cadáveres pelo resto da vida, mas morreu. Beijos, fiquem bem, não se desesperem, a vida é boa, o amor é incrível, é possível, encontros e desencontros. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Opa! Tá. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ter que assistir umas 2 vezes essa aula gravada. Eu também. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa Boa noite. noite. Tchau.